Muito boa noite a todos que estão aqui, a todos que estão assistindo esse vídeo, seja em que momento for. Então, para aqueles que vão assistir, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês nos acompanham. Mas agora nós estamos fazendo essa gravação à noite, e hoje é mais uma quarta-feira. Nós estamos estudando o livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, com capítulos, cada um dos 20 capítulos com temas muito atuais, que muito estão nos propiciando reflexões. Hoje, o início de mais um capítulo, 14º, Jesus e posses. Então, nós vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus auxílio para esse trabalho, para depois iniciarmos as nossas reflexões. Eu vou fazer a oração, e aí o Eduardo vai assumir a liderança aí, né, do início das nossas reflexões do capítulo. Muito bem. Então, vamos cerrar nossos olhos, pensar em Deus, nosso Pai, pensar em Jesus, nosso amado irmão maior, mestre e guia, e com ele nós vamos entoar ou dirigir a Deus a nossa oração, os nossos pedidos, colocando o nosso coração e toda a nossa consciência em cada frase do Pai Nosso, bem devagar e muito consciente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Para a reflexão de hoje, porque o Pai Nosso, eu quero enfatizar a frase: o pão nosso de cada dia dai-nos. Completem, por favor. O pão nosso dai-nos quando? Hoje. Então, por que isso? Pela questão das posses. Então, quando nós falamos essa frase do Pai Nosso, que o pão nosso, o pão seja material ou o pão espiritual, que ele seja nos dado hoje. Tem pessoas que eu já vi que completam hoje sempre. Jesus não disse sempre. Nossa preocupação é para cada dia basta o seu problema. Assim como o Pai alimenta as aves do céu, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Se o Pai olha por eles, quem dirá para vós? Então, o pão nosso seja nos dado hoje. É com você, Eduardo. Ok, vou projetar aqui. Quando aparecer, vocês me falam, por favor. Já apareceu. Beleza, obrigado. Então, para essa reflexão, né, igual a gente está fazendo sempre no início dos capítulos, o autodiagnóstico, a proposta aqui é a gente poder analisar qual que é a percepção que a gente tem sobre o título, sobre a lição, o que, que a gente imagina que vem, e pontuar, né, qual que é o nosso desempenho hoje que a gente identifica antes de estudar, para depois, quando encerrar o estudo, o capítulo, a gente poder comparar o nosso progresso, a nossa percepção, se mudou alguma coisa. O capítulo anterior, quando era Jesus e Revolução, acho que estava mais óbvio, né, a gente pegar o conceito de revolução e destrinchar a partir dali. Agora, em Jesus e Posses, eu achei melhor consultar um pouco esse capítulo para a gente já ir conduzindo ali reflexões que nos permitam ter um comparativo. Então, eu coloquei da seguinte forma. Em várias passagens do Evangelho,
o mestre recomenda deixar os bens materiais para segui-lo. Antes de fazer as perguntas, só para lembrar aqui, quem tiver com papel e caneta que já quiser anotar, né, as respostas, durante esse tempo a gente já vai anotando, a gente pode ter uma breve discussão, e quem estiver assistindo a gravação também, anotar, para depois, quando encerrar esse capítulo, a gente retoma a anotação e faz o comparativo. Então, voltando aqui. Em várias passagens do Evangelho, o mestre recomenda deixar os bens materiais para segui-lo. A primeira pergunta é: como você percebe a relação entre desapego e evolução moral? Então, se a proposta do mestre é a nossa evolução moral, e a gente vai ver no capítulo que a primeira palavra praticamente é o desapego, qual que é a relação que a gente percebe entre esse desapego que o mestre propõe com relação aos bens materiais e diante da evolução moral? Então, como que a gente percebe? É uma percepção individual. A segunda questão: a relação que você tem hoje com bens materiais tem te possibilitado ser melhor instrumento perante a humanidade? Então, diante de tudo que a gente tem hoje, a gente dispõe de recursos materiais, isso tem possibilitado que a gente seja melhor instrumento para exercitar a caridade, para servir em auxílio da humanidade como um todo, do nosso próximo mais próximo? E a terceira pergunta, que é para ter essa avaliação quantitativa, é complementar. Dos recursos que você dispõe, quanto eles têm auxiliado no exercício dos ensinamentos do Evangelho? Então, de 0 a 10, quanto tudo aquilo que você tem hoje de recurso, seja dos bens materiais, seja, por exemplo, um celular, seja qualquer bem material que permita comunicação, que te permita acessibilidade, de 0 a 10, quanto cada um de nós temos utilizado para servir, para colocar em prática os ensinamentos do mestre? Então, de 0 a 10, essa avaliação. Agora a gente tem uns minutinhos, né, para poder fazer essa reflexão, comentar, fazer a partilha, para quem for assistir a gravação também fazer esse exercício, e quem quiser anotar depois também, a gente guarda para o último encontro desse capítulo. Eu estou pronta. Você quer iniciar, André? Que aí quem for terminando vai partilhando também. Como é que nós vamos fazer? Por pergunta? Ou tudo? A última vez foi por pergunta, né? Deixa eu ver. Pode começar. Se achar melhor falar direto, fica à vontade, que aí você vai complementando ali. Eu coloquei assim, na primeira. A relação entre o desapego, né, e a evolução moral. Do que eu venho estudando, porque a gente sempre se pergunta, bom, eu me perguntava, né, por que essa necessidade da encarnação para a gente se apegar à matéria para depois desmaterializar? Que é isso, né, evolução moral, a gente sabe que evolução é isso, o espírito, ele se reveste da matéria e ele vai evoluindo para se transformar em espírito puro, ou seja, sem a matéria, né? Isso era uma coisa muito, assim, difícil para eu entender. E aí hoje, né, sem ler o capítulo, quer dizer, eu já li esse capítulo, mas sem a discussão, só olhando para o que eu vou aprendendo no estudo da codificação, o Evangelho me deu uma dica, porque no Evangelho vai falar sobre a lei de trabalho, né, da necessidade da encarnação, e lá no Evangelho, os espíritos dizem que o trabalho nos burila, que é através do trabalho que nós vamos evoluindo. E se não fosse na matéria, por exemplo, se estamos fora da matéria, não temos doenças, não temos fome, não temos frio, então talvez a matéria nos seja um estímulo ao trabalho. Né? Então eu pensei isso, que a relação entre desapego e evolução moral é a necessidade, somos espíritos imortais, não podemos esquecer disso,
então, a necessidade da matéria justamente para que aprendamos a lei do trabalho, porque Jesus já falava, né, que ele trabalha e o Pai também trabalha sempre, então nós estamos aprendendo a lei do trabalho, então por isso que precisamos nos revestir da matéria para aprender desde a cartilha ao beabá, como recompensa, porque é isso, a gente trabalha por recompensa, né, que é isso, infelizmente é. Mesmo desencarnados, quando a gente tem aquela ideia do bônus hora, é justamente porque a gente trabalha por recompensa, até que a gente seja capaz de trabalhar por satisfação e não por recompensa. Aí estamos no caminho já da desmaterialização e, portanto, do desapego. Então, acho que é isso, na minha percepção, a relação que existe. André, aproveitando então sobre essa primeira reflexão, eu concordo muito com o que você falou e até me acrescenta bastante essa percepção da finalidade da matéria, da reencarnação, né? Sobre essa primeira pergunta, da relação, né, do desapego e evolução moral, assim como tudo na Bíblia tem muito simbolismo ali, Jesus usou de exemplos que talvez para a gente pareça muito radical, por exemplo, se a sua mão é motivo de escândalo, arranque. A gente não precisa arrancar a mão, né? Então, eu penso que a gente pode interpretar também como uma conscientização através de um simbolismo. Então, com relação ao desapego, eu acho que ele procura evidenciar para a gente o que tem mais valor, né? Porque a gente está na matéria, só que nós não somos da matéria. Então, quando ele fala para deixar e para seguir, hoje, se a gente for pensar, é inviável, né? Deixar tudo aquilo que eu tenho, meu sustento, que me permite ter uma vida digna aqui, para ser a gente percebe, a gente tem consciência que não é necessário ser radical nesse ponto. Mas esse senso de prioridade, o que é prioridade, né? E aí a gente vem eu venho nesse pensamento de usar aquilo que eu tenho de recurso para me dar as condições favoráveis, as condições para poder fazer essa reforma moral e auxiliar meu próximo. Então não tem que desfazer se eu for igual seria se eu fosse levar o pé da letra, deixar tudo aquilo que eu tenho, por menos que seja, né? Não seja posses, não seja herança, o pouco que a gente tem, se a gente ficar sem, a gente vai ficar numa situação mais difícil do que agora, emocionalmente, espiritualmente. Então, eu penso que é essa percepção mesmo, de ver o que é mais importante, né? Ver se a gente está vivendo pelo material ou se o material está sendo um instrumento do nosso progresso. Essa percepção que eu tenho. Alguém mais quer partilhar sobre a primeira pergunta? Eu acho que basicamente, Eduardo, é isso mesmo. Por exemplo, à medida que a gente adquire uma condição melhor de vida e tudo mais, se a gente não usar essa boa condição só para a gente usufruir, mas usar dela como uma oportunidade de ajudar quem precisa, né? Ou dando emprego, ou qualquer coisa assim, né? Ou uma instituição que precise, isso daí já é uma maneira de você estar desapegado, diferente daquele que só quer ganhar e só ele usufruir. Bacana, também penso assim. Alguém mais? Seu Márcio, fica à vontade. Sim. Eu penso o seguinte, que essa relação tem que ser total, né? Como eu percebo a relação entre desapego e evolução. Essa relação ela é total em termos de diferenciação, pois se nós estamos aqui nesse planeta, nesse momento, para evoluir moral e espiritualmente, o apego às coisas ou às pessoas, né, é ignorar o porquê desse momento reencarnatório que a gente está, né? Então, eu acho que essa relação ela tem que ser muito bem avaliada, como você disse aí, Eduardo. A gente não pode chegar ao cúmulo de desfazer de tudo, né? Nem Jesus nos pediu isso, para desfazer de tudo. Quando naquele diálogo com
o moço rico, né, ele entendeu que ele teria que desfazer de tudo. Não necessariamente. Ele não iria deixar os parentes, enfim, ao desabrigo para poder seguir Jesus. Eu acho que a gente tem que ter, já que nós estamos num plano material, nós precisamos um mínimo, né, de viver com decência, com um mínimo de conforto, com o necessário. Esse apego demasiado só prejudica essa evolução moral, a partir do momento em que você se apega demais, você passa a ser o egoísta, né? Só pensa em você, no seu crescimento material, e aí a evolução moral vai por água abaixo. Então, eu acho que essa percepção do desapego não é que é desapego, como poderia dizer, para nos deixar sem nada, né? Nós estamos num plano material, Deus nos deu a inteligência, as forças para trabalhar, para a gente ter o mínimo de sobrevivência. Afinal de contas, o corpo precisa de energia e de cuidados para cumprir a missão dele aqui, não é? Nós não podemos nos abandonar ao completo, só para atingir o máximo de evolução possível. Esse desapego tem que ser de forma racional, né? Bem como aproveitar o momento reencarnatório para atingir a evolução moral que a gente consiga ter. É isso. Obrigado, seu Márcio. Maria Lúcia levantou a mão, fica à vontade para falar. Eu, quando estudo, né, quando a gente reflete sobre Jesus e posses, essa a exortação dele para segui-lo, eu me lembro e adoro essa passagem do livro Primícias do Reino, que é psicografia do Divaldo e pelo espírito Amélia Rodrigues, eu não sei se vocês conhecem. E a Amélia Rodrigues traz as situações, né, do Evangelho num colorido, numa situação maravilhosa. E eu me dá licença de eu ler alguns trechos desse livro, dessa passagem, O Mancebo Rico, que justamente vem aqui para a gente refletir entre desapego e evolução moral. O que será que Jesus estava embutido nesse desapego, né? Como a Andrea disse, olha, nós temos a necessidade da matéria para a evolução nossa, senão não teríamos motivo de estarmos encarnados. Mas o que será que estava na profundidade dessa exortação? Então, ela vai narrando, não vou aqui, né, declamar nada, mas ela diz que ela vai narrando a paisagem do lugar, doces perfumes envolviam aquelas miúdas flores, e aí ele vem escutando o mancebo assim: vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele falava que aquela voz penetrava como um punhal afiado e impregnava, né, qual perfume de nardo. Havia um magnetismo profundo. Eu fico imaginando Jesus, né, conclamando, chamando a gente ali apegado às nossas posses, aos nossos apegos. E mais para frente, vai dizendo assim, que ele tinha tudo na vida, ele tinha saúde, mas algo faltava nele. E mais para frente ele diz assim, que ele não poderia naquele momento seguir Jesus. Aguardei muito a ocasião que se avizinhava, porque ele estava praticando, e aí ia ter uma corrida de bigas. E ele estava ali colocando toda a sua vontade, todo o seu dinheiro, movimentando para que pudesse participar. Então, ele dizia assim, exercitei-me, contratei escravos que me adestraram, aos quartos, comprei por uma fortuna 2 parelhas de folgosos cavalos. É como a gente, né? A gente vai falando, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, como que eu posso partir agora? Né? Será que se eu der tudo vai me fazer falta? Eu acho que muita gente pensa sobre isso, né? Quem era ele que assim lhe falava?
que poder exercia sobre sua vontade. E aí a Amélia vai discorrendo maravilhosamente, mas aí ela já chega no final, ela diz assim: uma semana depois, Cesareia era o capital do ócio e do prazer, né? E ela descreve toda aquela situação, a vila, as flores, todo o enfeites, né, que tinham, gladiadores em combates simulados, competições de bigas, ao som alegre de trombetas. Bom, finalmente, ele diz, Jesus ainda pergunta para ele: vem, renuncia a tudo. E ele, aquela indecisão, ele diz: não posso servir-te agora, perdoa-me se me amas. Falando ainda assim para Jesus. E aí no final ela diz assim, que começa a corrida, e numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. Aí, aqueles gritos, tudo aquilo se silencia, e ele escuta: renuncia a ti mesmo e segue-me, amigo. 2 braços o envolveram, e ali, né, as lágrimas, suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. Quando eu leio isso, eu fico pensando exatamente, a gente fica assim naquele, não, mas eu preciso guardar, eu preciso ter, para o futuro, como se o pão nosso ter hoje e sempre, né? A gente esquece que a gente está aqui para esse desenvolvimento espiritual, que a matéria é para nos auxiliar. Então, esse dilema, essa luta entre o desapego e a evolução moral, é esse conflito, esse bom combate que Paulo fala para a gente estar ali exercitando, porque a matéria nos segura aqui, que é a lei de conservação. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar estudando, refletindo, porque a tarefa maior nossa é desenvolver essa moral e esse desapego para que a gente possa, na hora que for ser chamado, não haver revolta e nem aquele olhar para trás, né? Olhar e aquela estátua de sal, né? Vou olhar para trás do que eu deixei. Não, é usufruir da matéria da maneira que possa, para que a nossa evolução moral se desenvolva junto. Era isso que eu gostaria de ter deixado à parte. Lindo, Maria Lúcia. Estar na Terra sem ser da Terra, né? Muito boa partilha, muito obrigado. É isso mesmo, foi o que eu pensei, né? A gente colocar os bens espirituais acima dos materiais, né? Porque a gente precisa dos materiais, mas apenas o necessário, né? E quando a gente faz o Pai Nosso com fé e com clareza, a gente consegue pedir esse discernimento do que é realmente necessário para a gente. Agora, a segunda pergunta: a relação que você tem hoje com bens materiais no plural seria aqui, tem te possibilitado ser melhor instrumento perante a humanidade? Então, dos recursos que a gente dispõe hoje, o que vocês acham? Tem auxiliado ou não para ser melhor instrumento com aquilo que a gente tem aprendido? Eu quero aproveitar e começar, que eu estava refletindo o seguinte: a gente tem tanta coisa, né, assim, a gente quer tanta coisa também que às vezes não percebe o tudo que a gente já tem, né? Só o conforto que a gente tem, a segurança, todos os aparatos ali, se a gente for fazer uma lista para agradecer, a gente fica dia e noite fazendo, né? Mas eu estava pensando o seguinte, às vezes a gente consegue perceber mais que nos falta, que a gente gostaria de ter e não tem ainda. Mas, por exemplo, pensei no celular, né? Celular, computador, o acesso à internet, acesso ao conhecimento, tudo isso eu vejo como um bem que permite a gente usar o nosso benefício para poder multiplicar aquilo que a gente aprende. E eu acredito que hoje a gente está fazendo isso, né? Que está se expondo na internet, está fazendo essa partilha, por mais que seja o nosso aprendizado, isso auxilia outras pessoas também. Então, de certa forma, eu vejo como uma forma de usar os bens materiais em favor de disseminar, de propagar esses aprendizados. Mas, de modo geral, eu avalio que, na minha caminhada, eu estou muito mais voltado para usar os bens materiais, buscar bens materiais no sentido de conforto, comodidade, bem-estar,
E quando eu faço algo em benefício do próximo, por conta dos bens materiais, acaba sendo por situação. Por exemplo, eu estou de carro, posso dar carona para alguém. Exemplo, é uma situação. Mas nem sempre eu tenho criado oportunidades. Por exemplo, eu vou criar aqui um canal no YouTube, uma página aqui que eu vou disseminar aquilo que pode ajudar outras pessoas. Eu vou usar os bens materiais que eu tenho aqui em casa em prol de uma doação, de algum trabalho, seja uma coisa física, caridade física ou moral ali. E isso acho que tem a ver também com a questão de ser revolucionário. Usar os bens materiais que a gente tem para ser revolucionário, né? Porque pensa se Jesus, né, trouxe a passagem dele, ele falava em cima dos montes, na beira do mar, e chegou a todo mundo. Hoje a gente tem a internet a nosso dispor e tantos outros recursos que é instantâneo, a gente pode fazer muita coisa. E eu vejo que eu posso ser mais revolucionário nisso. Então, com relação à nota, eu acredito que estaria entre 5 e 6 ali, porque tem muita coisa que eu vejo que eu posso fazer, que eu gostaria de fazer, e eu ainda volto a falar sobre rede social, sobre internet, porque é uma forma gratuita da gente propagar isso, né? De estar próximo. Tem a pandemia, por exemplo, que eu não posso estar próximo no trabalho social, voluntário, mas pela própria internet, pelo meu espaço pessoal nas redes sociais, eu posso fazer diferença. Então, minha nota seria 6. Eu acho, Eduardo, que particularmente hoje eu consigo, em partes, colocar esses bens em movimento, sabe? Em partes, não é completamente, não. Então, eu acho que as coisas que hoje eu tenho, ou que estão no meu poder hoje, uma parte delas é para o meu conforto, para minha satisfação egoística ainda, mas eu consigo uma outra pequena parte colocar em movimento. Um dos meus maiores tesouros materiais estão atrás de mim, aqui, ó. Estão vendo? Sim. Eu adoro livros, né? E não gosto de ler no celular, no computador. E aí, e gosto de lê-los e gosto de escrever. Então, assim, nos últimos anos, antes eu fazia isso para mim mesma. Hoje eu acho que eu consegui mobilizar um pouco isso, sabe? Então, assim, nesse sentido, esse talento que eu recebi de alguma forma, eu estou tentando trabalhá-lo. Não sei se ele está rendendo o dobro, né, 100%, como na parábola. Mas, como diz a Edna, se puder quebrar, né, talvez esse talento estava rendendo 1,5, né, de 1 foi para 1,5. Mas, aí o que eu queria observar, Eduardo, então isso eu falei da minha particularidade. Até em relação à caridade material mesmo. Às vezes a gente é colocado em situação que a gente pode usar um pouco do dinheiro para auxiliar. E aí, se você não tivesse nada, você ia falar, sinto muito, não posso, né? Teria que fazer de uma outra maneira. Então, acaba que dá para ajudar nessa forma. Mas aí a gente tem que lembrar que não precisa, né? A gente pode doar de nós mesmos, que a nossa maior caridade é a caridade moral, então a gente não precisava de um tostão, e como você disse, a gente tem muitos instrumentos hoje que dá para fazer sem nenhum centavo no bolso. Mas eu acho que ter um pouco nos ajuda a poder fazer um pouco mais. É isso, assim, dentro do que eu entendi. Agora, se os recursos que eu disponho têm auxiliado, né, para exercitar o evangelho, dessa vez eu vou ficar nem de recuperação, vou reprovar, porque eu me dei 1. Eu acho que é 1. Eu acho que eu faço muito, muito, muito pouco com os recursos que eu tenho à minha disposição. Então, hoje, eu acho que eu uso muito mais os recursos para mim mesma, no sentido
de conhecimento, de para mim, do que para os outros. Eu busco compartilhar, mas é para mim, entendeu? E aí eu estou trabalhando isso em mim, Eduardo, assim, questão, acho que eu já comentei com vocês, que a vaidade, porque às vezes a gente fala em posse, a gente acha que a posse é só algo físico. Aqui eu sinto muito, sinto mesmo, queria ser diferente, mas eu tenho uma certa vaidade em relação a conhecer, sabe? Então eu acho que isso ainda é mais para mim do que para o outro. Mas talvez hoje, olhando para a psicologia, eu consigo entender que possa ser necessário eu ter isso para que no futuro eu possa conseguir fazer isso despretensiosamente. É essa a minha reflexão. É minha nota. Obrigado, André. Fica à vontade, seu Márcio. Andréia, eu acho que você não está sendo egoísta, não, sabe? O seu conhecimento está sendo repartido nesse instante, nesse presente minuto. Então, eu vou subir sua nota em 1,2. Eu também discordo do que ela falou. Se não fosse você com o seu conhecimento, né? Se bem que não é um bem material, né? Mas se não fosse esse acúmulo de bens materiais, de bens intelectuais que você obteve através desse tesouro que você tem atrás de você, que são os livros, e eu também, vou te confessar, eu tenho o meu tesouro que é igual ao seu, que são livros. Eu acho que o conhecimento que a gente vem adquirindo, muito ou não, né? Embora não seja material, eu até gostaria que o Eduardo me perdoasse, mas eu incluí esses bens intelectuais, né, junto a essa pergunta sua, viu, Eduardo? Daí eu respondi que, quando você pergunta se a relação que eu tenho hoje com os bens materiais me torna melhor, eu acho que sim, sabe? Se bem que, de antemão, eu saiba já que poderia fazer muito mais. Mas eu tenho plena consciência também que se eu não faço muito mais, é porque eu não sei ainda como fazer mais. Mas eu tento fazer mais, sabe? Quando eu uso o recurso, por exemplo, como você citou, de um celular, né? De um Facebook, eu tenho a ousadia de copiar, né? Não sei se é assim que fala, digitar textos, pequenos textos da Joana de Ângeles. Eu não sei nem onde que isso vai parar, mas é uma mensagem boa que eu procuro passar adiante com os recursos materiais, né? De um celular, de uma internet, enfim. Os recursos que os livros, que é um bem material, que é um dos tesouros que eu tenho, eu zelo mais dos meus livros do que das minhas roupas, para dizer a verdade. Mas é porque eles são minha fonte, meu alicerce, né? Eles que me propiciam ganhar conhecimento, cobrar de mim mesmo, me esclarecer. E eu acho que o fato de eu ganhar conhecimento, eu não posso ser egoísta, eu procuro passar ele, não da forma que os livros me apresentam, né, mas da forma que eu consegui captar, entender, traduzir para os outros, né? Eu acho que ainda tem muita coisa para me fazer, só que eu não consigo, eu não sei como fazer, né? Essa didática que a Andrea tem, eu não possuo. Então, a minha conversa com os outros sobre o mesmo tema que ela vem a falar é de uma outra forma. Enfim, eu acho que eu ainda consigo fazer alguma coisa. Eu gostaria, eu tenho vontade, não é que eu gostaria, não, eu tenho muita vontade de fazer mais. Só porque eu não sei fazer mais, mas eu tento fazer mais. Então, eu acho que minha nota, eu vou ter ousadia de colocar num 3. Talvez 1,5 pelo que eu faço e mais 1,5
pelo esforço que eu me proponho a fazer. Muito bom, obrigado, seu Márcio. Até mudei o slide aí, coloquei bens materiais e intelectuais agora para ficar mais atualizado, né? Porque realmente, igual a Andrea falou também, e vocês falaram, eu também não concordo com a nota dela, mas acho que essa é a proposta do autodiagnóstico, porque chegar ao fim do capítulo a gente perceber de outras formas, né? Que é uma autopercepção. Porque mesmo que seja num impulso um pouco egoísta da gente investir conhecimento em nós, esse conhecimento um dia vai ser útil para alguém em alguma situação, como está sendo agora, né? Então, a gente ter as condições que tem, acesso a conhecimento, acesso a conteúdo, acesso a uma discussão como essa que a gente está tendo, acaba sendo um bem que a gente é um privilégio que a gente tem, né? Enquanto encarnado. Então, isso de alguma forma vai se reverter em prol do outro a partir da nossa atitude. Então, a gente está aqui hoje se expondo, fazendo a partilha, na nossa como se diz, ignorância, no nossa tentativa de sermos melhores, a gente está contribuindo de alguma forma. E todo esse repertório, igual a Maria Lúcia trouxe ali, o trecho do livro, as histórias que a André traz, cada um aqui de nós contribuímos, tudo isso acaba sendo um legado dessa encarnação. Então, acho que é muito válido, né? A gente está usando, de alguma forma, em algum momento, a gente está usando positivamente esses bens. Eu penso dessa maneira. Alguém mais quer compartilhar a sua avaliação? E a segunda pergunta? Só um pouquinho. Alguém do grupo poderia me dizer o que seria de nós todos que estamos hoje aqui, não digo nos dias, nas semanas passadas, o que nós estaríamos fazendo nessa quarta-feira, nesse horário, se não fosse a Andréia com o conhecimento dela, com a disposição dela, com a energia dela, estivesse aqui? Eu não conheceria o Eduardo, não conheceria o Fernando, enfim, a Edna, o pessoal aqui de Alfenas eu conheço, né? Não estaria ocupando o meu tempo com coisa boa, não deixando que ocorresse horas vazias na minha vida, me estimulando a ler mais, a refletir mais. Pois é, Márcio, mas a maior beneficiada sou eu. Entendeu? Não, Eu me entendi. beneficio com isso. É né? por isso que eu te dei mais 3 décimos. Olha como é que eu sou bonzinho. Porque a gente está aqui graças a Jesus, né? Graças a Jesus. Porque, gente, o que eu aprendo que isso me alimenta, esses estudos, não é só esse, vocês sabem que eu tenho outros, né? Mas esses estudos são o pão para mim, sabe? São o pão. Então, eu sinto que eu tinha que fazer mais, né? Então, eu devo ter vindo com alguma proposta aí para recuperar o tempo perdido. Então, esse 1 que eu me dei, eu acho que é 1 mesmo, é nesse sentido. Porque não foi 0, sabe, Eduardo? E nem negativo, que bom. Porque podia ser negativo, né? Olha só, quantas vidas eu devo ter passado no negativo. Então, 1 já é positivo. Então, o que esse 1 significa? Que eu estou fazendo 10% da minha potencialidade. Eu acho que eu estou me preparando para outras coisas. Então, é isso, gente. Eu fico muito contente que vocês gostam de estar aqui, mas eu tenho certeza que eu ganho muito mais. André, graças a Jesus. Só que tem o seguinte, o que você falou, é o pão, isso tudo é o pão para você. Mas é um pão que você está distribuindo, não só nesse grupo, mas no grupo de sábado, com os 2 estudos que a gente tem, você distribui isso. Então, você está ajudando, você está sendo um instrumento de ajuda para a humanidade, ou para todos que estão ali no grupo. Concordo, Edna. Todos nós, por isso 1, positivo. É positivo, é 1. E tem o estudo da Gênese também, que ninguém Também. sabe, mas a Andréia falou que ia começar a ler o livro, né, Andréia? E eu falei, Andréia, faz um resuminho para mim lá, rapidinho. Você grava para mim, Andréia? Pela experiência dela, né?
No fim nós montamos um grupo, tem quantas pessoas, André? Já tem 2 anos de... Eu acho que são 40, não são? 40, eu acho. Foi muito interessante isso da Gênesis, gente. Foi eu e a Eliana mesmo, né, Eliana? A Eliana falou, eu vou mandar para você ouvir. Eu falei, eu queria, porque eu começo sozinho e não termino. E é o livro da codificação que me falta. E realmente, eu mostrei para você lembra, Eliana, onde eu parei? Eu começava sozinha e parava. Por isso que eu falo que vocês são o meu alimento. Se não fosse vocês aqui, vocês acham que eu ia estar estudando? Eu teria lido, viu, seu Márcio? Lido eu teria, mas eu não estaria estudando. André, eu também gravei o livro áudio. Eu comentei com você que comecei, lembra? Você me mostrou. Mas aí eu já terminei, mas você sabe que de gravar um pouco alto, eu tive problema dessa faringite. Você acredita? Mas eu terminei. Não pode forçar, a gente que é professor, você tem que saber dosar, você não pode falar, se você falar alto, você atinge mesmo a laringe, tem que tomar cuidado, preservar, hidratar. Mas bom, é muito bom. E eu queria só falar um negócio aqui em relação, né? Não é só com bens materiais. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa em casa, né? E vai colaborar com alguém, como o seu Márcio vai lá, arruma uma biblioteca, que eu também tenho uma partinha de ajuda lá no centro, ou faz uma caridade, ou vai numa instituição de caridade. Então, acho que também não é só... não é bens materiais em matéria de recursos, né? Com a tua boa vontade, a gente pode estar fazendo, né, André? Pensa isso. Eliana, mas imagina se você não tivesse carro. Então, pelo carro, acho que isso que o Eduardo quis dizer, assim, o fato de você ter condições, imagina se você fosse uma moradora de rua, você estaria fazendo, assim, você pode fazer? Pode, mas não dificulta. Eu acho que foi isso, não foi, Eduardo, que você quis dizer, assim, os bens materiais, eles nos ajudam a dar um suporte para a gente poder fazer outras coisas, senão ia ficar muito mais difícil. Nem iria, né? Nem iria. Imagina se tivesse que se preocupar com o almoço que você vai ter amanhã, porque você não tem. Então, o fato da gente ter essas coisas nos abre espaço para que a gente possa fazer outras, né? Com certeza. Eu penso que, assim, a provocação que a gente tem sempre é sempre usar aquilo que a gente tem de recurso, seja físico, espiritual, material, intelectual, em favor do nosso progresso, do progresso, né, da humanidade como um todo. Esse capítulo, especificamente, fala sobre posses, mas nessa discussão eu também percebi isso, que a terceira pergunta, ela abrange mais, né, dos recursos que a gente dispõe, e vai muito além das posses, né, porque acho que esse capítulo provoca a gente pensar em termos físicos, materiais, das posses mesmo, mas eu concordo que cabe sim a reflexão de todos os recursos que a gente tem. O nosso tempo, por exemplo, né? Como a Eliana falou, o nosso tempo ali para dedicar em favor do outro, do nosso progresso. Então, assim, de todos os recursos que a gente tem, e às vezes a gente não mensura e não dá valor. E quando a gente pega a perspectiva do material que é tangível, a gente talvez consiga ter uma percepção melhor. E comentando sobre o que foi falado aí, essa questão do estudo, principalmente, né, que é bem bacana essa história toda, acho que o princípio nosso desse impulso acaba sendo um princípio individual, mas o ganho tende a ser coletivo, porque a gente tem relação com o outro, a gente vai se associando em grupos ali, seja um grupo formal de estudo ou no dia a dia na conversa. Então, eu penso que todo o esforço que a gente faz em direção ao nosso aperfeiçoamento, nossa evolução moral, isso pode ter um princípio egoísta, porque eu tenho que me melhorar e, de certa forma, eu tenho que priorizar a mim, porque se eu pensar na minha família, nos meus amigos, ou no meu grupo social que pensa diferente, não quer seguir, eu poderia me paralisar. Então, tem que ser um pouco egoísta nesse ponto, tem que ser autorresponsável, cuidar de mim primeiro, e aí, quando eu acendo a minha luz, aí eu vou multiplicar todo o resto. Então, de certa forma, quando a gente usa o recurso em nosso favor, no futuro a gente vai ter um ganho coletivo, né? A gente está somando, porque se somos todos uma vez que eu avanço, que eu progrido, todo o resto está progredindo junto também, né?
Ubuntu, né? Somos Ubuntu, somos células de um grande organismo. Somos célulazinhas de uma grande máquina, é verdade. Aí, se eu não funciono direito, eu prejudico o organismo, né? Acho que o Fernando quer falar. Não, é só complementar o que você acabou de dizer, e todos, né, disseram exatamente isso. Eu acho que é um coletivo. Estarmos aqui, eu poderia estar agora na minha sala, brincando com a minha filha, com minha esposa, conversando, é aquele desapego, como diz na primeira pergunta, né? Então, eu acho que essa posse material, ela está ligada ao apego e desapego, e aí abrange a todos os itens, material, espiritual, né? Então, você abrir mão disso, eu acho que já é uma evolução, né? Você abrir mão também, ouvir as pessoas, né? Não fazer só a sua opinião valer, também é um desapego, né? E aí volta no que você falou, Edu. Isso me dá condição de me instruir, né? Que nem essa parte material. Eu hoje ter uma casa, carro, dinheiro, enfim, isso me dá condições de eu poder me dedicar mais, né? Não que eu não possa fazer de outra maneira, mas na minha atual condição hoje, encarnado, né, eu vejo que, assim, isso me dá uma condição mais tranquila, né, de eu poder estar aqui me dedicando 100% ao estudo, que isso vai reverter em melhora para mim, aos que estão ao meu redor, e aí isso daí vai, né, como uma onda, né, espalhando para o mundo todo. Então, mas de vez em quando a gente perde isso. Então, é o desapego, que a gente também tem que pensar nisso, né, também como uma forma benéfica, porque assim como um pai, né, uma mãe, por exemplo, dá um castigo para um filho, né, hoje você vai ficar sem PlayStation, né, e tudo mais, mas no fundo é para o quê? Né, você está tirando essas coisas boas, vamos colocar assim, dele, porque você entende que vai ter uma melhora, né? Então, eu acho que quando Deus muitas vezes tira as coisas materiais da gente, a gente também não tem que se revoltar. É difícil, muito difícil. Mas a gente tem que entender ele como o pai que deu aquela chamada na gente, né? E fala assim: você vai ver que no futuro você vai me agradecer. Mas é um resumão de tudo que a gente faz, que foi dito aqui, eu acho que é bem isso, né? A gente tendo essa condição, a gente pode estar melhorando, e eu entendo bem você, André, quando você diz de vaidade e tudo mais, o orgulho e tudo mais. Você pode ter esse conhecimento, mas eu, pelo menos, vejo assim, muitas vezes a gente coloca até como vaidade nossa, né? A gente queria tá fazendo de uma maneira talvez mais leve, não sei se é isso, né? Mas, sabe, como quem diz, eu lembro aquele do filme do Divaldo, quando ele vai dar a palestra, que depois é chamado a atenção, né? Você foi mais para a sua vaidade, né? E depois você não se preparou ao ponto, e tal. É mais ou menos isso, mas, então, hoje nos é dado condição, e você, queira ou não queira, como qualquer um aqui, né? O pouco que traz já ajuda o próximo, né? Então, é o desapego. Você poderia estar em casa, vendo novela e tudo mais, e, no entanto, está aqui. Eu acho que tudo é muito válido. Então, todos de parabéns. Rapidamente, o Fernando comentou algo bem interessante, né, falando sobre essa questão de vaidade. Eu, por exemplo, né, eu faço um comparativo, porque eu gosto, deu perceber que eu gosto bastante de falar, né? E quando tinha o grupo presencial, era tanta gente que às vezes não dava para falar. E eu fico incomodado quando não consigo partilhar, porque se eu tiver pensando, alguém vai ter alguma interpretação diferente ou vai concordar, eu gosto muito disso. E aqui, né, no online tem essa possibilidade. Talvez se tivesse no modelo como estava, ou se não tivesse oportunidade da gente falar, eu gostando de falar, talvez não tivesse tão engajado com o grupo como eu estou hoje, porque de certa forma é uma vaidade nossa. A gente, nossa, peraí, eu tô conseguindo perceber, tô conseguindo acompanhar, tô conseguindo expor, absorver também. Então, acho muito válido isso, e até aquilo que nos parece um mal, se a gente souber usar, vai ser um bem.
E só para finalizar minha fala aqui, a Maria Lúcia pôs no chat uma coisa que eu pensei desde o começo, quando eu li a palavra desapego. Ela colocou assim, posses, apegos materiais e apegos emocionais. Entre aspas, meu filho, meu marido. E eu não vi, né, dentro dos 20 capítulos que a gente tem nesse livro, algo falando sobre o apego emocional. Mas eu acho que o dia que a gente sentar para discutir sobre esse apego emocional vai ser 1 ou 2 dias de estudo, porque realmente é algo que, pelo menos para mim, né, essa questão do apego emocional, a gente achar que é meu pai, que é minha mãe, que é um ente querido meu, né, eu acho que isso também é uma situação que a gente é convidado a exercitar a reflexão, né, o que é meu de fato, e eu ficava pensando quando eu era mais novo, né, quando eu desencarnar, e a minha tia que não está muito ligada com a religião, por exemplo, nossa, ela está fazendo coisas erradas ali, e eu vou distanciar espiritualmente dela, eu não queria isso, só que a gente tem que entender a importância do desapego, porque é tudo tão passageiro, né? E a gente vê alguns romances, alguns filmes onde a pessoa desencarna e chega lá, chama a pessoa de mãe, fala, aqui eu não sou mais sua mãe, somos todos espíritos, então é uma reflexão também que eu espero futuramente a gente poder discutir sobre o apego emocional, que acho que afeta muito a gente ainda. Qual que é o despertar do espírito? Você vai discutir aqui. Demora muito? Esse aqui, você tem um livro aí? O seu livrinho? Esse não. Não, o seu livrinho, você tem? Tem sim, tem. Abre ele, ó, e vê volume 1. Certo. Espera aí. Dá para ver? Deixa eu ver, peraí. Tá fora da tela. 10. Ah, sim. 10. Uhum. Porque para falar sobre apegos emocionais, nós precisamos passar por muita coisa ainda. Então, só para serenar a tua mente, né? O nosso próximo livro, você lembra qual é? O Homem Integral. Uma delícia de livro, viu? Então, esse vai ser bom, muito bom. Todos são bons, né? E aí, nesse aqui, o Despertar do Espírito, Eduardo, lá no capítulo, vai vir um tanto de coisas, só para vocês, né, terem uma ideia, olha. Eu vou falar só o nome dos capítulos, para vocês se prepararem emocionalmente. Primeiro, a busca. Segundo, autorrealização. Terceiro, problemas psicológicos contemporâneos. Quarto, atividades libertadoras. Quinto, experiências transpessoais. Sexto, encontro com a harmonia, ou seja, nos preparamos conosco mesmo. Aí vem o sétimo, relacionamentos humanos. Então, aguarde. Daqui uns... Cada livro, 2 anos, faz a conta aí. Não, mas não tem problema não, André. Nós somos imortal, vai ter tempo para isso. Então, se a gente não fizer nessa, a gente faz na próxima. Nós vamos chegar. Não precisa ter apego, entendeu? Não precisa ter apego. A gente sabe que é transitório. Né? Então, assim, mas a gente vai tangenciando, viu? É no 10º, mas a gente vai tangenciando essa questão do emocional. Mas a questão é, primeiro, você tem que se autoconhecer, você tem que saber como é que porquê desses apegos, e aí até chegar lá. É isso. É isso, Eduardo? É isso aí, muito obrigado. Passo a palavra para você. Só para finalizar, André, pode. Na frente da nossa lição tem uma frase, eu só vou adiantar, depois nós vamos chegar lá, mas eu acho que é muito legal, né? Que rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. Né? Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, exatamente. Então, aí o que eu queria pedir permissão para vocês são 8h12.
Eu acho que em 10 minutos eu consigo falar. Porque a gente não vai começar o capítulo 8, quer dizer, nós começamos o capítulo, mas a gente não vai fazer a leitura. O Fernando trouxe uma frase da mentora, né? O que eu tinha pensado era em contar uma parábola que ela não vai abordar nesse livro. Bom, vocês sabem que eu amo as parábolas, né? E aí eu queria contá-la rapidinho para vocês ficarem pensando nela. E para quando a gente for ler essa primeira parte, que a gente possa pensar nessa parábola, porque Jesus nos contou parábolas justamente para a gente ir abrindo, destrinchando, né? Vocês conhecem... Posso falar, então, uns 10, 15 minutos, porque daí a gente se prepara para o que virá semana que vem. Por mim, tudo bem. É a parábola, e se alguém também tiver compromisso, porque eu sei que tem, fica à vontade, aí vai ficar gravado, vocês veem depois, tá? Aí se alguém tiver algum compromisso, pode ficar à vontade. Eu queria saber se vocês conhecem a parábola do rico... Ai, gente, é rico tolo, mas eu queria outra palavra. Fugiu a palavra, mas é o rico tolo, inconsequente. Vamos chamar de tolo, o rico inconsequente. Eu achei de insensato também, é a mesma? Sensato é o mesmo. Você conhece? Não conheço. Então, olha só. Jesus estava pregando para aquela multidão que sempre, quando ele chegava, a gente sabe disso, né? Então, imagine, se ele chegava, as pessoas iam no entorno, muitos iam para quê? Querendo curas, né? A gente sabe disso, que era isso que eles queriam. Mas, enfim, aí Jesus fazia aquela pregação dele. Gustavo, fique à vontade. Boa noite, ótima semana para você, tá? E aí, o que ele estava contando? O que ele estava explanando? Né? O que ele estava palestrando ali com os ouvintes? Aquela passagem do observar os pássaros do céu e olhar os lírios do campo, dizendo que Deus, o Pai, é um Deus de abundância. E se da mesma forma que ele tratava as aves do céu e fazia florescer os lírios do campo, que nós, que éramos filhos muito amados, também seríamos cuidados. É aquela questão do pão nosso, dai-nos hoje, né? Ok? Tudo bem? Ele estava falando isso, pregando isso. Quando terminou a pregação, isso está registrado lá no Evangelho de Lucas. Quando terminou a pregação, chega uma pessoa querendo a ajuda de Jesus. O que ele queria? Ele queria que Jesus falasse para o irmão dele fazer a partilha direito da herança. Olha só o que ele queria de Jesus, né? Ele ouviu tudo isso, que Deus cuidava, que Deus provia, entendeu tudo da pregação de Jesus, né? Aí Jesus termina e ele fala assim, então, mestre, por quê? Porque os rabinos faziam isso. Os rabinos tinham um pouco de juiz. Então, assim, quando tinha alguma coisa litigiosa lá, os rabinos juntavam as partes e tentavam, e ele achou, entendeu que Jesus também faria esse papel, e falou assim, olha, mestre, o meu irmão está me passando a perna na herança, eu queria que o senhor fosse lá e conversasse com ele, para que ele desse a minha parte direito. O que Jesus faz? Jesus fala assim, vou contar uma história. Certo homem, do rico, teve uma colheita muito grande e naquele dia ele estava pensando, nossa, mas eu colhi tantos grãos que não cabem nos meus silos. Olha só que problema bom que ele tinha um problema, mas era um problema bom, não cabia. E ele estava com esse problema, o que eu vou fazer? E aí ele vai dormir, né, assim, vai repousar. E aí, repousando, ele tem uma ideia. Ele pensando em como resolver o problema, ele tem uma ideia. Qual é a ideia que ele tem? Eu vou mandar destruir os meus silos a partir de amanhã e construir maiores, porque assim eu posso colocar todo o grão,
guardar todo o grão e descansar, porque eu mereço, porque aí eu vou ter suficiente para o resto da minha vida. Então, bem, Deus, diz na história, né? Conta Jesus, que Deus, e não agradeceu a Deus a grande colheita, né? Porque a grande colheita foi o quê? Para ele foi resultado do trabalho dele, não a Deus que favoreceu a colheita. Então, em nenhum momento ele agradeceu. Em nenhum momento ele pensou, eu vou repartir o que não cabe. Tem tanta gente passando fome, eu guardo. Tá vendo? Ele podia guardar, não era problema guardar. Mas ele queria ampliar para ele não repartir com ninguém. E aí diz Jesus que Deus fala assim, rico tolo, pois ele não sabe que para onde ele não vai levar nenhum desse grão. E naquela noite, o que acontece? O rico desencarna. Era naquela noite o dia programado para que ele pudesse retornar ao plano espiritual. E no plano espiritual ele ia retornar com nenhum grão, ele ia retornar com o bem que ele tivesse praticado, por isso rico, insensato. E Jesus termina a parábola dizendo o seguinte, que aquele que é rico, né, que pensa que é rico perante os homens, pode não ser rico perante Deus. Muito pobre ele era. Então, por que eu contei essa parábola? Para que a gente pudesse refletir. Se nós estivéssemos no lugar desse rico. Porque rico, gente, nós somos ricos em muitos bens. Isso a gente já concluiu, concorda? E se você fosse chamado a prestar contas agora, hoje, nesse momento, quais seriam os seus bens que lhe fariam ricos perante o Pai? Essa vai ser a reflexão. O Ronaldo vai assistir a gravação. Vou pedir para ele fazer uma perguntinha para nós. É isso, gente. Dá tempo de algum comentário, se vocês quiserem. Não sei se vocês conheciam, mas essa história é muito bonitinha. Eu gosto dela e ela tem muitos ensinamentos a nos dar. Muito bom, André. Não conhecia e acho que ilustra muito bem esse capítulo, né? E como a gente discutiu antes, né? Essa amplitude dos bens que a gente tem, que não se limita só ao material, cabe bastante essa reflexão durante a semana, né? Como a gente tem aplicado os bens, porque às vezes eu penso no seguinte sentido também: a gente é apegado à família, ao grupo de amigos, às vezes a gente fica tão focado em uma pessoa ou algum grupo de pessoas e a gente deixa de beneficiar um grupo maior. Então, acho que a gente poderia equilibrar mais, eu penso, né, a partir de mim, poderia equilibrar mais isso, porque quando eu fico apegado a algum grupo, talvez estou deixando de servir a uma parcela maior da humanidade, né, uma doação. E aí fala, como que eu vou fazer isso? Primeiro a gente pensa o que a gente quer fazer, eu uso isso para mim. O que eu quero? O como a gente recebe como intuição, como situação, né? Eu tento trabalhar esse discernimento e essa parábola me traz isso, de poder enxergar para além dos nossos entes queridos, né? É. E você viu que a história que a Maria Lúcia trouxe do livro Primícias do Reino é uma releitura, se você for ver, dessa parábola, porque também é um mancebo rico que queria gozar os prazeres, porque não era só o dinheiro, ele queria também participar lá da juventude dele, né? Enfim. E mal sabia ele que ele teria que largar tudo aquilo para trás. Então, o que temos, viu, Ronaldo? Deixa eu falar com o Ronaldo, que vai nos assistir. A pergunta, o que temos de que é realmente nós? A gente tem que ficar esperto com esses chamados, né? Sempre alerta. Muitas vezes passa, né? O trem passa. Passa. E aí, o Fernando, o trem passa, pode até ter outro daí 1 hora, mas não vai ser o mesmo trem, né? As condições vão ser outras. É que essa parábola, quando ele está lá na corrida de Big, é isso, né? Só vou fazer essa corridinha e depois aí a gente volta a conversar. Mas aí não... A gente pode conversar, mas vai ser em outros termos. Uhum. Né?
A promoção é hoje, gente, aproveita. É agora ou nunca. Nessa condição é isso. Depois você... Por isso que eu fico muito triste quando eu vejo espírita, eu estou falando de espírita para nós mesmos, né? Porque aí tem o conhecimento da reencarnação e você vê muitos falarem assim, não, isso eu não dou conta agora, vai ficar para a próxima. Gente, você sabe quais vão ser as condições da sua próxima encarnação? Se você vai estar no mesmo planeta que a pessoa, onde é que essa pessoa vai estar? André Luiz conta uma história de uma pessoa que teve um conflito lá com a madrasta e que depois desencarnou ele, desencarnou ela, e ele vai encarnando e perde ela de vista, aí ele vai ter uma promoção lá no plano espiritual, viu? Aí o chefe chega assim, olha, você fez seu trabalho muito bem, você está em condição de ir para um plano melhor? Aí ele fala assim, só tem um problema, você tem uma questãozinha para resolver. Era a questão com a madrasta, que eu tinha esquecido. Ah, não era nem mãe, nem pai, tá vendo, Eduardo? Era madrasta. E ficou lá, achou que estava tudo resolvido, fez bondade, fez caridade, ajudou todo mundo. Aí ele falou assim, olha, você pode, né, você quer? Quero. Só tem uma questãozinha que você tem que resolver. Olha, fulana lá, tal, por conta daquela situação, ela meio que se perdeu. Então, ela tá lá no umbral. Você precisa ir lá ajudar ela. E para ele achar, gente, que ele não sabia onde ela estava. Aí ele teve que usar de todas as amizades que ele tinha feito no plano espiritual, para eles montarem uma equipe para ir lá e resgatar naquela cidade umbralina, a tal da madrasta, para resgatar a madrasta, para encarnar com ela, para poder resolver o problema. Ou seja, nem sempre você vai estar nas mesmas condições. Se ele tivesse resolvido com ela no caminho, estava resolvido, mas ele deixou para lá. Aí, o para lá pode estar em outras situações, né? Então, não vamos deixar para a próxima, né, gente? Vamos tentar resolver aqui mesmo. Com certeza. Bom, gente, falamos muito hoje, né, Eduardo? Então, nós agradecemos a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, a Jesus por estar conosco, a paciência de quem nos aguentou até agora, e nós desejamos a todos uma ótima semana, que vocês possam ser abençoados, que a luz de Jesus, espargida por sobre o coronário, na coronária, o chakra coronário de vocês, possa adentrar os seus corpos, revitalizando, vibrando em paz, saúde, harmonia, fortaleça o sistema imunológico de vocês, agora e sempre. Amém. Ótima semana. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tudo de bom. Foi muito bom hoje, viu? Só